Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos, programa Equipe em Casa novamente chegando até você. Hoje eu gostaria de falar de alguns objetivos do nosso programa. Primeiro, levar esse show de conhecimento até você, onde quer que você esteja, de maneira democrática e solidária. Segundo, dar uma força aos pais, nesse momento em que as famílias assumem o protagonismo na tarefa de ensinar. A aula de hoje pode ser justamente a aula que você queria. Na aula de hoje, você pode relembrar conteúdos. Na aula de hoje, você pode absorver metodologias de ensino e isso tornar sua tarefa muito mais fácil. No módulo de hoje, alfabetização, letra C, com as professoras Catarina, Nayana e Alcione. Vamos a ele. Olá, crianças, tudo bem? Sim, tia. Corre com tia na casa da tia. Oi, Corre, Bia. cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do Bia? meu coração. Pode jogar? Bia? Pode. Tá me ouvindo? Oi, tia. Tudo bem, Bia? A tia já está na sala. Estava aqui lembrando que brinquei com meus primos na sexta. Bia, eu conheço essa música que você estava cantando. Que legal! Eu brinquei muito com meus primos, por isso que essa música não sai da minha cabeça. E você, tia, conhece essa musiquinha? Sim, eu conheço. Inclusive, crianças, se vocês perceberem, essa melodia que a Bia cantou no início da aula, ela possui muitas palavrinhas com a letra C? É verdade, tia. Cotia. Isso mesmo, muito bem. Correr. Excelente! Tia, lembrei que hoje vamos estudar outras letrinhas do alfabeto. Verdade. Se foi a letra B, hoje vai ser a letra C. Acertei, tia? Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar a letrinha C, consoante C. Tia, C de Catarina. Inclusive, fiz uma cartinha para você. Que lindo, Bia! Que cartinha linda! Olha só, vocês perceberam que essa cartinha tem o formato de coração? A palavrinha coração inicia com a letrinha C. E o nome da tia Catarina? C. Muito bem, olha só que linda, Aninha, a cartinha que a Bia fez pra mim. Tá escrito assim: Tia Catarina, amo você. Que lindo, fez até um desenho. Olhem só como ficou linda. Eu E que tu amei, não fez Bia, eu, muito menina? obrigada pelo carinho. Então, como vocês lembraram, agora nós vamos conhecer a família silábica da letrinha C. Eba! Esta é a letrinha C, na letra de forma maiúscula, tá? Esta é a letrinha C, na letra de forma minúscula, tá? Maiúscula, minúscula. Agora eu vou mostrar a letrinha C na letra cursiva, tá? Maiúscula. E aqui a letrinha C minúscula cursiva, tá? Muito bem, relembramos qual é a letrinha C. Agora vamos falar sobre os sons da letrinha C. Vocês sabiam, meninas, que a letrinha C, ela possui sons diferentes? Sabiam disso? Não. Então agora a tia vai mostrar para vocês. Para a gente formar as sílabas, nós precisamos juntar a consoante C com uma vogal, tá? Mas antes de formarmos as sílabas, é importante lembrar vocês que a letrinha C, crianças, ela tem dois sons. Quando a letrinha C está acompanhada da vogal A, O e U, ela vai ter o som de K, tá? Tá? Lembrem disso. Esse sonzinho que ela vai ter. Por exemplo, já vai mostrar aqui para vocês. Se eu juntar a letrinha C mais a vogal A, eu formo K. Olha o som. K. É esse sonzinho que a letrinha C tem quando ela está na companhia da vogal A. K. Tá? A outra letrinha que eu falei foi a vogal O. Se eu juntar a letrinha C com a vogal O, fica CO. CO. Olha o som do K. Tá?
co. Lembrando que a letrinha O também pode ter o som de O. Então, vocês vão perceber que em algumas palavrinhas, esta sílaba vai ter o som de co ou có, tá? Muito bem. E qual é a outra letrinha, que a letrinha C tem o som de k? É com a vogal U. Quando eu junto a letrinha C com a vogal U, fica cu, tá? Muito bem. Então, só para revisar, a letrinha C pode ter o som de K, mas também ela pode ter o som de S, aquele sonzinho igual da cobrinha, assim, ó. Tá? Muito bem. Então, quando eu junto a letrinha C com a vogal E, eu formo C. Então, já deu para perceber que a letrinha C muda de som quando ela está com determinada vogal, tá? Lembrando que a letrinha E também pode ter o som de E. Então, em algumas palavrinhas, vocês vão perceber que esta sílaba vai ter o som de C ou Sé, tá? Mais adiante, já já, a gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá bom? Tá bom. E também, quando a letrinha C está na companhia da vogal I, vai ficar Si. Si, tá? Ela também vai ter o som de S, aquele som. Não esqueçam, tá? Então, C mais I vai ficar Si, ok? Então, vamos só revisar. K, C, Si, Co, Cu. Muito bem. Então, a letrinha C pode ter o som de K ou o som da letrinha S. Ou S, tá? Não esqueçam o som da cobrinha. Quando a letrinha C está na companhia da vogal A ou U, ela vai ter o som de K. Quando ela está na companhia da vogal E e I, ela vai ter o som de S. Não esqueçam. A sílaba K. Quando eu junto C mais A, eu leio K e escrevo dessa maneira, tá? Apesar dessa sílaba ter o som de K, eu escrevo desta forma, tá bom? C mais A. K de carro. K de casa. E vocês, meninas, conseguem pensar em algum exemplo de palavrinha que inicia com a sílaba K? No sítio do vovô tem um cavalo. Muito bem, Bia! E você, Aninha, conseguiu pensar em alguma palavrinha que inicie com a sílaba K? Cabelo. Muito bem, cabelo. Ótimo. Agora vamos para a próxima sílaba, tá? C mais E, C. C de cebola, C de cenoura. Lembrando que a letrinha E também pode ter o som de E. Por exemplo, C de cérebro, C de célula. E vocês, conseguem pensar em algum exemplo? Celular. Céu. Muito bem. Agora vamos para a próxima sílaba, tá? C mais I, si. Si de cipó, si de cintura. E vocês, já pensaram em algum exemplo? Eu adoro ir no cinema. Ai, que legal! O cinema inicia com a sílaba Si. Muito bem, Bia! E você, Aninha, Também conseguiu gostei do pensar em cinema, alguma? Conseguiu pensar em alguma palavrinha com a sílaba Si? Ciranda, cirandinho. Muito bem, a palavra ciranda inicia com a sílaba Si. Ótimo, estou gostando de ver a participação de vocês. Agora vamos para a próxima. C mais O, co. Co de corpo, co de comida. Lembrando que a letrinha O também pode ter o som de O. Exemplo, co de cola, co de cobra. E vocês, já pensaram em algum exemplo?
Copo. Muito bem. Coração. Muito bem, Bia. Vamos lá, Aninha. Vamos ver, vamos pensar aí em alguma palavrinha. Ah, tia, a Bia quer falar sozinha, ela nem deixa eu falar. Você pode falar sim, Aninha. Vamos lá, a tia tá aguardando. Cocada. Cocada, muito bem. Uma delícia. Eu Ótimo. gosto, tia. Agora, vamos para a próxima sílaba. C mais o cu. Cu de currículo. Cu de cubo. E vocês, já conseguiram pensar em alguma palavrinha? Cu de cueca. Muito bem, Bia. Cunhada. Muito bem, excelente. Estou gostando de ver. Agora, eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção em tudo que a tia falou. A tia tem uma musiquinha para compartilhar com vocês, muito legal, sobre a letrinha C. Então a tia vai cantar, tá bom? Essa musiquinha. E eu vou fazer algumas perguntinhas durante a música para vocês. Então a tia canta e vocês me complementam, tá bom? Pode ser assim? Tá, tia. Então vamos lá. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha A, C mais A, K. Muito bem. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. Letra E, C mais E, C. Muito bem. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha E, C mais E, C. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha I, C mais I, Si. Muito bem. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha O, C mais O, Co. Muito bem. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha O, C mais O, Co. Muito bem. A letrinha C cansou de ficar sozinha, então ela convidou uma amiguinha. A letrinha U, C mais U, Cu. Muito bem, gostei de ver. Prestaram bastante atenção, reconheceram todos os sons e todas as sílabas. Estão de parabéns, viu, meninas? Então, não esqueçam, a letrinha C pode ter o som de K e o som de S, tá bom? Olhem só. E som da cobrinha, tá? Tia, olha meu caderno novo. Já viu? Que lindo, Bia! Adorei! Lindo mesmo! Tia, caderno começa com a letra C e tem a letra D também. Isso mesmo, Aninha. Inclusive, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a letrinha D, tá? Consoante D. E... Olha, Ana, trouxe uma cocada para você. Opa! Olha só que legal! Cocada também inicia com a letrinha C e tem também a presença da letrinha D. tia. Olha só que legal! E é gostoso. Ótimo! Já sei que semana que vem vocês vão vir preparadas para a aula. Vai ser muito produtivo e bem legal. Vamos aguardar você. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Não percam! Tchau! Aí, pessoal, viram? Letra C, C de conhecimento. Equipe em Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você
feliz, me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilar, realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse segundo bloco, vamos falar de verbos, com as professoras Sueli e Soleane. Vamos a ele. Hoje nós viemos trazer um conteúdo novinho para vocês que estavam com saudade do Equipe em Casa. Olá, tudo bom? Como a Sueli acabou de dizer, nós trouxemos hoje um grupo de palavras muito interessante, muito importante para nós. São palavras que podem estar relacionadas ao sentir, ao fazer, ao ser, e também elas podem indicar ações. Nós chamamos de verbos. Hoje nós vamos falar sobre os verbos. Os verbos, eles podem ser cantar, dormir, conversar, pular, comer e falar. Dentre outros verbos, nós ainda podemos encontrar durante o nosso dia a dia. Muito bem. Como vocês puderam perceber, os verbos, eles indicam as ações, ou seja, eles indicam o que vai acontecer, certo? O que acontece ou o que já aconteceu. Os verbos, eles vão exprimir ações, ou seja, eu vou identificar sentimentos, eu vou identificar o fazer, eu vou identificar diversas palavras através dos verbos. Como, por exemplo, nos sentimentos, eu tenho amar, odiar, sentir, certo? Estes são alguns verbos de sentimentos. Vocês puderam perceber que a terminação deles é parecida? Essa terminação de ar, ir, esta terminação, nós dissemos que os verbos eles estão no infinitivo. O infinitivo é quando o verbo ele está no seu estado natural da palavra. Ou seja, ele ainda não foi modificado nem pela pessoa que vai executar a frase, ele não foi modificado pelo tempo que vai ser executado a frase, pelo tempo verbal, e ele nem houve ainda uma concordância para a frase naquele verbo. Ele é somente o verbo para que você reconheça-o em uma frase. Tudo bem? Muito bem, Sueli. E aqui nós temos um agrupamento de alguns verbos que foram separados
de cores diferentes. Cada cor apresenta um grupo de verbos no infinitivo. Cada cor apresenta um verbo terminado de uma forma diferente. Por exemplo, no verbo amar, o verbo amar ele terminou com ar. O verbo falar terminou com ar novamente. E o verbo cantar também terminou com ar. O que significa que esses 3 verbos, eles terminaram com a e estão no infinitivo. Assim também como os demais verbos, o comer, o ter, o correr, o sentir e o distribuir. Todos terminaram, comer, ter e correr, terminaram com ER. Os verbos sentir e distribuir também terminaram com IR. Isso significa que eles estão no infinitivo. E como vocês puderam perceber também, todos estes verbos, eles exprimem uma ação. Então vamos lembrar, sempre que eu tenho que reconhecer um verbo em uma frase, eu tenho que perceber uma ação, certo? Se há uma palavra que não exprime uma ação, não é verbo, tá bem? Vamos utilizar um exemplo aqui de uma aplicação em uma frase, tá bem? Comi uma pizza com meus amigos. A minha perguntinha é, qual é a ação? A ação é comeu pizza, certo? Mas, e qual é o infinitivo de comi? Porque aqui não está no final ER, AR e IR. O infinitivo é comer. Percebam, o meu verbo é comer, o infinitivo dele é comer, porém, em uma frase, quando se modifica de acordo com a necessidade da classe, da pessoa no singular ou no plural, ou da concordância, eu vou modificar este verbo. E os verbos, eles podem ser modificados para se adaptarem às frases, tá? Então, neste caso, não vai ser comer uma pizza com meus amigos, vai ser comi uma pizza com meus amigos, tá? Ele vai determinar uma ação que já ocorreu. Porém, ele continua determinando esta ação, ele continua exprimindo uma ação, ele continua tendo um verbo, certo? Certo, muito bem, Sueli. Como a Sueli acabou de falar, os verbos eles podem indicar uma ação em uma determinada frase. Nós temos que analisar, tentar encontrar qual é a palavra que está indicando essa ação. Mas também precisamos lembrar que as ações expressadas pelos verbos podem indicar número, certo? Por exemplo, eu emprestei as canetinhas. Quantas pessoas emprestaram as canetinhas? Apenas uma, eu. Certo? Então, essa frase, nesse momento, o verbo está no singular. Mas o que é singular? Singular é quando nós nos referimos a apenas uma unidade, apenas uma pessoa, certo? Assim também como você emprestou as canetinhas, também está no singular. Essa frase, esse verbo está indicando uma ação no singular, apenas uma pessoa agiu, tá? Realizou essa ação. E se fosse ele emprestou as canetinhas, também ainda temos uma frase no singular, porque ainda foi uma pessoa que realizou essa ação. E se as ações são feitas por muitas pessoas? Dizemos que o verbo está no plural, mas o que seria o plural? O plural é quando nós temos a quantidade a mais que uma. Nós temos 2, 3, um grupo de pessoas e aí nós podemos nos referir àquela frase, que aquela frase está no plural. Por exemplo, nós emprestamos as canetinhas. Significa que foi eu e mais algumas pessoas que estavam junto a mim que emprestaram as canetinhas. Então, nós temos aí uma frase, o verbo está no plural, está se referindo que mais de uma pessoa emprestou as canetinhas. Muito bem. Então, como nós podemos perceber, quando nos tratamos de verbo,
em uma frase, nós precisamos identificar que os verbos eles são as ações das frases. Nós precisamos indicar quantas pessoas estão falando na frase. Nós precisamos identificar se este verbo ele concorda com a frase, se tem coerência com a frase, certo? E nós também precisamos identificar quais são quem são as pessoas que estão falando na frase. Tudo bem? Vou utilizar um exemplo aqui agora de pular a corda, tá? Vou utilizar a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. Como muito bem explicou a professora Soleane, é quando eu me refiro a mais de uma pessoa, tá bem? Ou a um grupo de pessoas. A primeira pessoa do plural já não vai ser eu, nem você e nem ele. Já tem que ser nós, certo? Por quê? Porque já vai ser nós que falamos, nós que contamos, nós que pulamos, certo? Vocês são a quem falamos, tá? E eles são de quem estamos falando. Aqui eu não tinha eu na primeira pessoa. Na primeira pessoa do plural, onde já vai falar mais de uma pessoa, já vai ser nós, tá? Aqui eu não tinha você indicando a segunda pessoa do singular. Aqui já vai ser vocês. Já tem que indicar que são mais de uma pessoa, tá? Já são 2 ou 3 pessoas ou mais. E aqui eu não tinha ele. Agora, no plural, ele passa a ser eles. Vocês perceberam que modificou? Muito bem. E também nós temos que ter muito cuidado no momento de construção de frases. Eu tenho que concordar os verbos com os substantivos. Se o verbo está no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo, o substantivo também terá que estar no plural. Sempre devemos levar em conta que o verbo tem que ter concordância com o número do substantivo. Se eu disser elas, o verbo é pulam. A pessoa está no plural, então o verbo também tem que estar no plural. E se eu disser ele, o verbo é pula. Olha como modificou-se. Aqui a pessoa está no plural, logo o verbo também terá que estar no plural. Aqui a pessoa, como a Sueli agora há pouco explicou, está no singular. O verbo, portanto, também terá que estar no singular. Sempre temos que respeitar o singular e o plural. Quando nós falamos que nós temos que respeitar quando o verbo está no singular e no plural, e quando nós falamos que ele tem que concordar com o número e o substantivo, vou dar um exemplo a vocês. Se aqui eu me refiro a várias pessoas que vão executar uma ação, por exemplo, elas pulam a corda, se eu colocasse em uma frase, elas pula a corda, não estaria concordando, porque o verbo ele estaria indicando que seria apenas uma pessoa que estaria pulando. Porém, o número estaria indicando que seriam mais de uma pessoa, seriam 2 ou 3 ou mais. E aí eu preciso concordar sempre o meu verbo com o meu substantivo. A minha frase ela precisa ter sentido para que o meu texto também faça sentido, para que a minha leitura também faça sentido. Certo? Eles precisam concordar, eles precisam andar lado a lado e precisam dizer a mesma coisa, tá bem? Se uma pessoa executou, o verbo tem que estar no singular. Se mais de uma pessoa executou, o verbo e o substantivo também devem estar no plural, tá? Eu preciso fazer esta concordância, eu preciso respeitar as definições das frases, tá bem? Muito bem, vocês viram como em nosso dia a dia, a todo momento nós estamos trabalhando com os verbos em algumas ações, comer, pular, correr, dançar, gritar. A todo momento nós estamos trabalhando com os verbos. Eu espero que vocês possam ter gostado da nossa aula. Não esqueçam de participar do nosso programa, mandando mensagem com dicas, sugestões e até a nossa próxima aula.
Muito bem, como vocês puderam perceber, a língua portuguesa ela é vasta e o nosso conhecimento ele precisa também se ampliar a tudo isso que nós temos oferecido a nós, certo? Hoje nós aprendemos sobre verbos. Qual será o nosso próximo conteúdo? Você ficou curioso? Não perca o nosso próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau. Até logo. É isso aí, pessoal. Verbo é ação. Equipe em Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse módulo, História do Brasil, o professor Carlos Alberto vai falar sobre Revolução de 30. Vamos ouvi-lo. Alô, estudante que se prepara para o Enem 2020. Aqui vai uma super dica de ciências humanas da disciplina História. Eu falo para vocês aqui dos 90 anos da famosa Revolução de 1930. Percebam que está entre aspas, porque na verdade você já aprendeu que o Brasil nunca teve revolução. O Brasil teve mitos construídos e um dos mais famosos é o mito da chamada Revolução de 30. O que é que você precisa, enquanto alguém que se prepara para o Enem, considerar enquanto temas, enquanto algo pertinente para entender a Revolução de 30? Primeiro, entender que a Revolução de 30 é um marco histórico. Ela representa a passagem da chamada Velha República para a Era Vargas, para a segunda fase da nossa história republicana. Segundo, não foi uma revolução, não há povo, não há mudança radical. É um mito construído a partir da Era Vargas e esse mito deu certo, tanto que até hoje ainda se usa a expressão revolução quando se associa a 30, mas a orientação que nos é dada é a usar o tema, sempre colocar entre aspas, porque é um tema que merece bastante polemização. Outra coisa, o poder não foi assumido por uma classe revolucionária. O poder foi assumido por um novo pacto de elites, envolvendo aí outras oligarquias, envolvendo aí os tenentes, envolvendo aí um pouco da classe média, mas não essencialmente algo revolucionário. Outra coisa,
Representou também algumas alterações no que toca ao papel do Estado brasileiro e a mudanças de ordem econômica e política. O que é que nasce com a Era Vargas? Com a Era Vargas nasce o Estado interventor, substituindo o antigo Estado liberal que prevaleceu na velha República. Com a Era Vargas nasce uma política voltada para o nacionalismo, seja cultural, seja econômico, ou seja, a defesa de uma economia que cresça sob controle, sob a tutela do capital nacional, seja ele privado ou estatal. Nasce a política trabalhista, virá a legislação trabalhista, grande parte da nossa legislação trabalhista, a herança dela é o que vem da Era Vargas. Agora perceba, estudante, a legislação trabalhista não nasce da luta operária. Ela nasce de uma política paternalista, o Estado concedendo gradativamente a legislação trabalhista, exatamente para controlar a classe operária e evitar que essas leis nascessem da luta ou do amadurecimento da classe operária. Isso é uma base para você entender um outro assunto de uma outra aula, que é o populismo. E também esquecendo que a política getulista é capitalista voltada para o desenvolvimento industrial do país. Quais os fatores que levaram à chamada Revolução de 30? A longa crise que atingiu a velha República nos anos 20. Movimento operário, classe média, tenentismo, modernismo, nascimento do Partido Comunista. Quer dizer, você tem um leque de movimentos que mostram que aquele modelo oligárquico, coronelístico, estava em crise. Não esqueça, estudante, a crise econômica de 29, que começa nos Estados Unidos, estende-se por todo o mundo capitalista e abala principalmente o nosso café. O nosso maior mercado consumidor de café, o mercado norte-americano, veta a compra desse produto e simplesmente há uma quebradeira também aqui no país que atinge a nossa mais poderosa elite, que era a elite cafeira paulista. Isso leva a desentendimentos políticos quando Minas Gerais e São Paulo rompem na candidatura presidencial na eleição de 30. É o fim da chamada política do café com leite. Minas Gerais se articula com o Rio Grande do Sul, apoiando ali a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa, provocando aqui o nascimento da Aliança Liberal contra a hegemonia paulista. E aqui algumas imagens interessantes para você lembrar. O tenentismo aí, a famosa marcha ali do Forte de Copacabana. Você tem aqui o cartaz de propaganda da Semana de Arte Moderna em 22. Você tem aqui um exemplo de greves operárias aqui no Brasil. A maior greve da velha República aconteceu em 1917. Você tem aqui um exemplo jornalístico da época da quebra geral, que foi a crise econômica de 1929, e a propaganda da Aliança Liberal, que não levou a vitória de Vargas ao poder. Lembre-se, não levou a vitória de Vargas. Ele é derrotado por Júlio Prestes, mas há todo um desencadeamento de greve, manifestações, de assassinatos, que leva ao movimento se organizar, tendo enquanto braço armado o tenentismo e à frente o Getúlio Vargas, que é levado à condição de presidente do país, como diz aí a imagem de 1930. Olha aí uma outra dica maravilhosa de um tema que praticamente é cobrado todo ano, que é exatamente patrimônio histórico. Como é que você precisa definir patrimônio histórico? Ele se apresenta de três formas. Você tem o patrimônio histórico material, o patrimônio histórico imaterial, e tem também o patrimônio paisagístico natural. Como é que eu defino, como é que você define patrimônio histórico material? São vestígios, sítios arqueológicos, prédios, quadros, objetos materiais que conseguem explicar um determinado período histórico e que precisam ser conservados, cuja conservação depende de um tombamento e, logicamente, de uma consciência em preservar esse patrimônio, porque ali está presente a memória daquela sociedade. Vamos trabalhar com exemplos locais. O primeiro patrimônio histórico material tombado aqui no Amapá foi a nossa fortaleza, 1950. Olha aí, são 70 anos de tombamento da nossa fortaleza. Por que ela foi tombada? Porque ela, hoje,
visivelmente, visualmente, ela apresenta o que ela era no século XVIII. Ficou preservado esse patrimônio material. O que você vê é aquilo que se viu há mais de 200 anos. Quer ver um outro exemplo? Ouro Preto, Minas Gerais, o Centro Histórico do Maranhão, o Pelourinho, o Centro Histórico de Salvador, são exemplos de patrimônio que foram preservados. O que vem a ser o patrimônio histórico imaterial? Está muito ligado às questões das devoções, das danças, dos cultos, da religiosidade, da culinária. Por exemplo, o pão de queijo mineiro. Por exemplo, uma feira, o frevo, as matrizes do samba, o nosso Marabaixo, recentemente reconhecido enquanto patrimônio histórico e material. Aí é uma diferença. É preciso que as pessoas, vejam, as pessoas que integram aquilo, que são os detentores daquela manifestação, se sintam identificados com aquilo. Há uma relação de origem entre aquela manifestação cultural e o espaço onde as pessoas moram e reivindicam o reconhecimento, porque, diferentemente do patrimônio material, a preservação do patrimônio imaterial vai depender das pessoas continuarem a desenvolver aquela manifestação, sentirem-se identificadas com isso. E há também os patrimônios paisagísticos naturais, né, que, na verdade, podem misturar um pouquinho de questão histórica, mas principalmente áreas que representam ali uma imagem, uma visualização do que era há 50 anos, do que era há 200, há 300 anos, e que, se ocorrerem muitas modificações, aquele patrimônio ele pode ser perdido. Não esqueça, o órgão no Brasil responsável por reconhecer o patrimônio histórico é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que, na verdade, representa o que foi o antigo CIFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado lá na Era Vargas. Lembre você que a Era Vargas é marcada pelo nacionalismo. E uma das marcas do nacionalismo é exatamente a questão associada a valores nacionais, a cultura e a identidade nacional. Isso também integra a necessidade de preservação. Olha aqui alguns exemplos. Nós temos aqui um exemplo, lá em Salvador, do Pelourinho, que é patrimônio histórico material. Nós temos aqui um exemplo aqui de Ouro Preto, patrimônio histórico material. Nós temos aqui o frevo de Pernambuco, é um exemplo de cultura imaterial. Nós temos aqui o nosso Marabaixo, recentemente reconhecido enquanto patrimônio histórico cultural, ou seja, imaterial do Brasil. E nós temos aqui exemplo de Iguaçu como patrimônio paisagístico natural, também reconhecido aqui no Brasil. Semana que vem temos mais super dicas para o Enem 2020. Fique ligado, não perca nenhuma e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado. E aí, pessoal, a Revolução de 30 existiu ou não existiu? Equipe em Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? É só vir pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Galera, eu tenho um visto que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país.
trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse módulo Biologia com o professor Reinaldo. O que é teia alimentar? Vamos a ele. Fala galera, vamos continuar nosso curso de Ecologia para o segundo bloco, onde nós vamos falar de teia alimentar e fluxo de energia nessa cadeia, ok? Então dá uma olhada aqui no nosso quadro, tá? Você tem aqui, ó, uma teia alimentar. Reinaldo, não era cadeia que tu falaste antes? Calma. Cadeia é um fluxo desse que vocês estão vendo. Cadeia é diferente, dá uma olhada aqui. Olha a cadeia, você aqui não tem mais uma cadeia alimentar. O que você tem aqui é uma teia alimentar. Reinaldo, o que é uma cadeia alimentar? É um único fluxo. Reinaldo, o que é uma teia alimentar? É um conjunto de cadeias. Dá uma olhada aqui que você sabe que toda cadeia começa com um produtor. O produtor é que sustenta a cadeia ou teia alimentar. Esse produtor aqui é consumido por esses caras aqui, olha. Olha aí, olha a seta. Aonde a seta chega, o cara vai comer. Então, essa galera onde aqui está comendo essa grama toda, esse vegetal, é o consumidor primário. Então, vocês estão vendo que as setas não seguem um fluxo só. Elas se misturam. Então, isso é o quê? É uma teia alimentar. Beleza? Agora, como eu falei lá no início para vocês, uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar nada mais é que uma passagem de energia, tá? Então nós vamos falar muito sobre essa passagem de energia, sobre esse fluxo de energia durante uma cadeia ou uma teia alimentar. Dá uma olhada aqui nesse esquema. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar, presta atenção que não é uma teia que eu tenho aí, porque tem um fluxo só. Então eu tenho aqui uma cadeia e não uma teia, mas ela serve para explicar para vocês o que eu quero. Dá uma olhada aqui que, logicamente, o vegetal, que é o produtor, certo? Ou o primeiro nível trófico, ele vai capturar a energia do sol, certo? Ele vai pegar essa energia e transformar em energia química, que vai ficar na forma de açúcar dentro desse produtor. Esse cara, então, é o primeiro nível trófico. Observem bem que o produtor ele captura a maior quantidade de energia. Quem come o produtor é o consumidor o quê? Primário, ou segundo nível trófico. Observem no esquema que ao comer o produtor, ele não consome toda a energia do produtor. Ou seja, o produtor ele pega uma parte dessa energia para ele, uma parte ele perde para o ambiente e o que sobra passa-se para o consumidor primário. O consumidor primário, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a energia que vem do produtor, tá? Ele vai usar uma parte dessa energia para ele, para o metabolismo dele, eu já vou explicar isso bacana para vocês, e uma parte dessa energia ele vai perder também, e o que sobra aqui do consumidor primário, tá? Vai para o consumidor secundário. E assim sucessivamente. O que é que nós temos então? Nós temos uma queda gradual de energia ao longo da cadeia ou da teia alimentar. Então começa a aprender logo aí, coloca na tua cabeça, a energia ela é decrescente. A energia sempre é decrescente em uma cadeia alimentar. Beleza? E aí, vamos lembrar então o que é produtividade. Produtividade primária bruta é o total de energia que o vegetal produz, né, durante a fotossíntese, beleza? Ou seja, o total de energia que entrou nesse cara, que esse cara converteu nele. Agora, esse cara fica com 100% de energia? Não. Ele perde uma parte dessa energia,
Beleza? Quando ele perde uma parte da energia, o que sobra de energia não é mais produtividade primária bruta. Passa a ser produtividade primária líquida. Por exemplo, teu pai te dá R$10 para te comprar pão na padaria. R$10 é o total de dinheiro que teu pai te deu. Se a gente converter isso em energia, R$10 seria o quê? Seria a produtividade primária bruta. Só que tu chega na padaria e compra R$2 de pães. Beleza? Sobra quanto? 8. Esses 8 já não é mais produtividade primária bruta, não é o teu troco? Então isso vai ser produtividade primária líquida. Beleza? Então volta para a natureza. Volta para a natureza. O que é a produtividade primária bruta? É a quantidade de energia que o autótrofo, o vegetal, produz. O que é a produtividade primária líquida? É a quantidade de energia que esse produtor libera para o nível trófico seguinte. Beleza, galera? Tá? E aí nós temos a produtividade líquida da comunidade. Todo consumidor que pegar a energia do nível trófico anterior, ele tira um pedaço para ele e libera o restante. Quando o produtor ele faz a fotossíntese, vamos supor que ele produz aí 500 calorias. Olha lá, 500 calorias o produtor, tá, fez dentro dele, produziu dentro dele, tá, durante a fotossíntese. 500 calorias. Só que esse produtor ele vai ter que passar caloria para quem? Para o consumidor o quê? Primário. A pergunta que eu faço para ti em casa é o seguinte: esse produtor, ele passa as 500 calorias ou menos de 500? Esse produtor produz 500 calorias, mas vamos supor que ele tira 200 calorias para mantê-lo, tá? Fazer o seu metabolismo, seu crescimento, reparação de perdas. Então sobram 300 calorias. Essas 300 calorias ele vai passar para o consumidor primário. Beleza? Então faz comigo de novo. 500 calorias seria quem? Produtividade primária bruta. 300 calorias seria quem? Produtividade primária líquida. Então, o que passa para o consumidor primário é a produtividade primária líquida. Beleza? Olha agora aqui para vocês entenderem. Vamos supor que o consumidor primário pegue as 300 calorias para ele. Presta atenção. Então, como já é consumidor, eu chamo isso de produtividade secundária. Por que secundária? Porque eu estou entrando nos consumidores. Beleza? Então, eu tenho produtividade secundária bruta. Olha agora. Por que bruta? Porque ele pegou as 300 calorias que o produtor deu para ele e para o consumidor primário virou bruto. Então, por isso que a gente chama de produtividade secundária bruta. Safo isso, galera? Só que tem um problema. Esse cara, consumidor primário, ele passa as 300 calorias para a onça ali? Não. Por quê? Das 300 calorias que ele absorveu do produtor, ele tira uma parte para ele se movimentar, para ele se reproduzir. Então, ele tira uma parte dessa caloria para ele. Então, das 300, que é produtividade secundária bruta, vamos supor que ele tira 100 para ele fazer isso. Sobram quanto, galera? 200. Então, essas 200 passam a ser produtividade secundária líquida, que é passada para quem? Para a onça. Beleza aí? Safo isso? Então, vocês estão notando que sempre a energia vai ser o quê? Crescente ou decrescente, galera? Ela vai ser sempre o quê? Decrescente. Safo isso? Nós podemos também transformar a cadeia alimentar em pirâmides, em gráficos. Então, bora analisar isso aqui. Na ecologia, nós temos 3 gráficos de pirâmide ecológica, tá? Temos a pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a pirâmide de números. Safo? Bora começar com essa aqui, pirâmide de biomassa. Reinaldo, mas como é que eu vou fazer essa pirâmide? É muito simples, gente, muito simples. A pirâmide está baseada em uma cadeia alimentar. Então, você sempre vai do produtor para os consumidores. O produtor sempre fica embaixo e os consumidores vão seguindo. Quer ver? Dá uma olhada. Olha essa pirâmide. O que é biomassa? O nome já está dizendo. É a massa do indivíduo, é a massa viva. É quanto ele pesa. Beleza? Então, olha essa cadeia aqui. Eu tenho um produtor, eu tenho o bezerro, que é o consumidor primário, e eu tenho o homem, que é consumidor o quê? Secundário.
esse produtor ele pesa 8 toneladas. Se é 8 toneladas, eu vou olhar o consumidor primário. O consumidor primário só pesa 1 tonelada. Quem é maior? Não é o produtor? Esse gráfico aqui, então, do produtor ficou maior do que do consumidor o quê? Primário. Agora analise o consumidor primário em relação ao homem, que é consumidor o quê? Secundário. O bezerro aqui, ele pesa 1 tonelada e o homem aqui 47 quilos. Gente, eu estou medindo massa. Quem tem mais massa aí? Quem tem mais massa é o bezerro. Então, por isso que o bezerro, o gráfico do bezerro vai ficar maior que do homem. Beleza? Então, eu fiz aí uma pirâmide de biomassa. E vocês estão vendo que é uma pirâmide normal, porque a pirâmide ela é larga na base e vai diminuindo. Já, olha essa aqui. Olha essa pirâmide aqui, interessante. Está dizendo aqui, então, que eu tenho um produtor com uma biomassa muito grande. Olhando esse primeiro caso, um consumidor primário, tá, com uma biomassa não tão grande, só 4 gramas. Deve ser um consumidor pequeno, tem pouca grama, tem pouca massa. Tá? E quem come ele é o consumidor secundário, menor que ele ainda. Então, eu fiz essa pirâmide aqui. Aqui, neste caso, eu já mostro o decompositor que eu não mostrei aqui. Vocês estão vendo que a massa do decompositor também é menor. Beleza? Gente, o que é que eu quero mostrar com isso? Que a pirâmide de biomassa, ela não é uma pirâmide sempre normal, né? Como eu falei para vocês, com uma base grande e vai diminuindo. Ela pode ter várias diferenças aqui. Ela pode ter várias formatações. Tá? Eu quero chamar a atenção para essa pirâmide aqui, gente. Olha, de cabeça para baixo. É uma pirâmide interessante porque é uma pirâmide aquática. O produtor menor que o consumidor primário, que traduz isso para mim? É que o produtor ele tem uma biomassa pequena e o consumidor primário uma biomassa grande. Gente, qual é o impacto disso, olhando de primeira? É sinal que o meu consumidor primário ele vai comer muito produtor e pode acabar com a produtividade do ecossistema. À primeira vista, aí, você olhando a primeira vez, você vai dizer, essa cadeia ela vai estar em extinção. Só que tem um detalhe, não te esquece de uma coisa. Este meu produtor é do ambiente aquático. Ele se chama fitoplâncton. Esse cara tem uma reprodução espantosa. Então, o que é que acontece? Esse cara se reproduz muito e sustenta o consumidor primário. O consumidor primário ele come e, logicamente, esse produtor diminui. Então, este produtor chamado fitoplâncton do ambiente aquático, ele fica no efeito sanfona. Vai e volta. Beleza? Safo isso? Vamos para a segunda pirâmide aqui, que é uma pirâmide muito fácil. É a pirâmide de número. Volto a repetir. Não esquece que pirâmide eu estou fazendo a cadeia alimentar virar gráfico, que são as pirâmides. Olha essa de número. Eu não preciso explicar. É a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Olha aqui, como eu falei para vocês, olha essa primeira pirâmide. É uma pirâmide comum, onde eu tenho o produtor com um grande número de indivíduos. Aqui é número, gente, não é mais massa, é número. É número. Então, eu tenho 5.000 produtores. Eu estou contando o produtor, tenho 5.000 produtores. Esses 5.000 produtores são consumidos por 700 gafanhotos. Olha a diferença, 5.000 para 700. É lógico que a minha pirâmide vai diminuir, certo? É número, hein? Esses 700 gafanhotos são consumidos por 50 pássaros só. Então, eu faço a minha pirâmide de acordo com o número de indivíduos do nível trófico. Tá safo isso, galera? Olha a segunda pirâmide, vai dar uma olhada aqui. Números, hein? 2 árvores sustentam 1.000 insetos. Se é número, 2 árvores pequenininhas, né? Então, olha como ficou meu gráfico pequeno aqui, na base, para 1.000 insetos. Um grande número de insetos, que sustentam 10 pássaros. É número, então diminuiu de novo, porque é relativo à sua quantidade. Safo. Beleza, galera? E olha essa última, a última aqui. É a nossa pirâmide de energia. Eu falei de produtividade, te lembra lá na frente? Produtividade, com energia. Não esquece, produtividade é sinônimo de energia aqui. Dá uma olhada que eu não coloquei outros tipos de pirâmides. Reinaldo, por que tu não colocaste outros tipos de pirâmides? Simples, porque pirâmide de energia é crescente ou decrescente?
Energia na cadeia alimentar é crescente ou decrescente, gente? Decrescente. Então sempre vai ser assim. A pirâmide de energia nunca muda. Vai ter produtor com uma grande quantidade de energia, depois o consumidor primário com menor energia e o consumidor secundário com menor energia ainda. Valeu, galera, esse segundo bloco de ecologia. Espero ter ajudado vocês nessa reta para o Enem. E procure a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, encontre a gente lá no canal Equipe. Valeu! O mundo animal é realmente impressionante. Pessoal, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que participam deste projeto, porque todos renunciaram a qualquer tipo de receita. Esse projeto é de coração para coração. Até semana que vem. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.